As previsões e as expectativas sobre os rumos da economia no Brasil, os impactos e as posturas das empresas nesse processo. Os reflexos do novo arcabouço fiscal anunciado recentemente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são assuntos da nossa conversa hoje com o assessor econômico da FEComércio São Paulo. Está aqui comigo já, André Saconato. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia quem está nos assistindo. André, que expectativa a gente pode ter para essa discussão toda em cima do arcabouço, depois da aprovação no Senado, e como é importante a participação, se houve e deve haver, das empresas nesse processo? É exatamente isso, Sebastião. O que aconteceu é que esse arcabouço ainda é uma declaração de intenções, né? Ele precisa passar pelo Congresso, ele precisa ser aprovado, e ele precisa, inclusive, alguns boatos que nós tivemos hoje, passar por algumas esferas do governo antes de ir para a Câmara. Para o empreendedor entender, o que foi falado pelo ministro Haddad foram intenções, ela não existe no papel, não existe como lei. Então, a gente tem que tomar cuidado. Basicamente, o que ele falou para o empreendedor entender é que o gasto do governo no ano seguinte está vinculado à receita do ano anterior. Então, se eu tiver um aumento de receita de 3%, por exemplo, real acima da inflação, eu posso aumentar os gastos em 70% disso, ou seja, 2,1% no próximo ano, limitado a 2,5%. Se cair as receitas, eu aumento o gasto em 0,6%. Né? Então, sempre vai ter um aumento real dos gastos de 0,6% a 2,5%. Ao contrário do teto de gastos do que a gente tinha anteriormente, que era a despesa do ano anterior mais a inflação, não tinha crescimento real de gastos. Então, a gente passou da administração da escassez para a administração do excesso, né? O que pode gerar algum tipo de problema aí. Por isso que é muito importante que o cidadão, o empreendedor, o cidadão comum, entenda isso e demande do governo racionalidade nos gastos, porque racionalidade nos gastos do governo vai significar no futuro menos juros, e menos juros para o empresário é talvez a variável essencial. Pois é, e toda essa discussão aí envolve o planejamento, até para investimentos no próximo ano, né? Aliás, todas as decisões do arcabouço só valerão, então, certamente, para o próximo ano, né, André? Mas a hora de discutir é agora, né? Exatamente, exatamente. O que a gente tem que ter consciência é o seguinte: é, a quantidade de recursos para serem emprestadas na economia ela é limitada. Então, eu tenho uma quantidade de recursos que vem ali, né, das poupanças das pessoas. Se o governo toma uma parte grande dessas economias, o que sobra para o empresário é uma fatia menor. Como sobra uma fatia menor, vale a lei da oferta e demanda, né? Quer dizer, como eu tenho menos oferta de crédito, o preço do crédito sobe e os juros aumentam. Qual que é a relação deveria ser a relação entre o arcabouço e os juros? O arcabouço deveria convencer a população de que o governo está realmente empenhado em diminuir os gastos, assim vai sobrar mais recursos, o Banco Central pode diminuir os juros sem afetar a inflação. Não há uma relação direta entre o arcabouço e baixar a taxa de juros. O arcabouço tem que ser eficiente para que as pessoas entendam que ele vai ser uma situação perfeita para baixar a inflação. Como você próprio disse no começo do programa, o foco já gerou aumento de inflação para esse ano e não gerou diminuição da inflação para os próximos anos. Isso significa o quê? Que a relação entre arcabouço e a taxa de juros não está bem definida ainda. Mas você acha que pode mudar, André, a partir de agora? Hoje, por exemplo, o governo está avaliando os 100 dias de governo, né? E esse talvez fosse um assunto bastante pertinente que devesse estar à frente das discussões, né? A gente trabalha com expectativas positivas nesse sentido. Como é que a FEComércio vê também? Infelizmente, o que está se discutindo dentro do governo é abrandar ainda mais esse arcabouço. É abrandar ainda mais. Por que eu citei que o antigo teto de gastos tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens sobre esse arcabouço? Porque não permitia que o governo, por exemplo, usasse de artifício de aumento de arrecadação para aumentar os gastos. Por quê? Porque o gasto só podia ser o do ano passado mais a inflação. Nesse caso, não. Nesse caso, ele atrela a receita. Então, ele pode usar o subterfúgio de aumentar a receita via arrecadação para aumentar os gastos. Isso é muito ruim para o empresário. Então, assim, o que está se discutindo agora é abrandar ainda mais.
Infelizmente, isso vai gerar um efeito negativo. O que faz um cenário que para o empreendedor é melhor cautela, né? Quer dizer, se você não tiver certo uma oportunidade de mercado muito boa que possa te gerar um rendimento muito legal, o interessante agora é ter cautela, é usar os recursos próprios, é não tentar ser muito ambicioso, muito audacioso, para esperar o que vai acontecer, porque provavelmente o Congresso, né, e a sociedade vai discutir isso. Então, são dois pontos que o empreendedor tem que estar muito ligado. Primeiro, em agora ser um pouco menos ambicioso, menos audacioso, mais conservador, e no segundo, exigir do governo, como cidadão, um arcabouço que limite efetivamente os seus gastos e proteja o, o contribuinte e o empreendedor de novos impostos. Mas como é que está, então, André, para a gente concluir essa conversa, como é que está esse acesso, essa participação do setor, das empresas, nessa discussão que você colocou no começo, que é uma discussão quase que embrionária ainda, né? É uma ideia, mas como as empresas estão participando desse processo? Não existe um canal direto para a participação. O que a gente faz é via associações, via federações, a gente discute com o governo. O ministro Fernando Haddad ele tem uma grande vantagem, ele é uma pessoa que está muito aberta à discussão, né? E ele, Justiça Seja Feita, está defendendo um arcabouço mais severo dentro do governo, que é um ponto positivo. Então, nós estamos conversando com o ministro, com a equipe, outras federações, outras confederações, para que a gente possa levar essa preocupação. E a preocupação é basicamente, ok, nós queremos um arcabouço interessante, nós queremos ter uma regra fiscal, mas nós queremos ter a garantia de que não vai haver aumento da carga tributária, porque o setor produtivo, comércio, indústria e serviços não aguenta mais. Tá certo. André Saconato, assessor econômico da FEComércio SP, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um bom dia, André. Obrigado, Sebastião. Obrigado aos nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima.